Graça e paz sobre a tua vida. Quais são os valores do reino que importam? O que é importante no reino de Deus? Nós muitas vezes nos perdemos nas nossas religiosidades, nas nossas crendices, na nossa vontade, na busca do interesse próprio e não enxergamos o que verdadeiramente importa para o reino de Deus. Quais são os valores que agradam ao Pai? Quais são as virtudes que o expressam neste mundo? E a gente precisa entender isso, pois só assim viveremos a vontade de Deus. Claro, exceto se a gente quer continuar na nossa religiosidade, buscando um Deus que irá, ou pensamos que irá resolver os nossos problemas, na expectativa de que os nossos desejos serão atendidos. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, nem com a vontade de Deus. Jesus, lá em Mateus 23, afirma o seguinte: para os religiosos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Na realidade, focamos tanto naquilo que é o nosso interesse porque nos preocupamos com a aparência. Porque a aparência não traduz transformação de entendimento, simplesmente aquilo que achamos que as pessoas veem em nós. Focamos em mandamentos que não traduzem a vontade de Deus, focamos na aparência, como se isso fosse conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus, e não conhece, e nem ao realizar da sua vontade. Encaramos como um serviço muitas vezes a Deus e não entendemos que não se trata de serviço, mas se trata de identidade, de reconhecimento de quem é e viver segundo aquilo que recebeu. Nós precisamos amadurecer nesse aspecto. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, para revelarmos o reino neste mundo, manifestarmos a sua glória, vivermos segundo a sua vontade. Se trata disso, o reino de Deus. Não se trata de outra coisa. Cristo veio, morreu, se sacrificou, fez da sua vida uma oferta de amor. Morreu em nosso lugar para que a justiça do Pai pudesse ser cumprida e nós reconciliados com Ele. Ele ilumina o nosso entendimento, traz o entendimento dessa vontade e nos conduz à salvação. Cristo é o Salvador. Mas antes de Salvador, também é o Senhor. Ele foi feito Senhor sobre todas as coisas. E a gente precisa entender isso. Viver o reino de Deus não se trata de mandamentos, não se trata de regras, nem de aparência, mas de vivermos a vontade de Deus. Quando Jesus falou essas palavras, eles focavam mais, e tem outro aspecto que é relacionado junto, que tratam de aparências, de regras, de ensinamentos que estão focados em aparências, como a questão de dar o dízimo. O dízimo é importante, sem chama de dúvida. Para a lei era extremamente importante. Para o evangelho, é o mínimo que se deve dar, porque o entendimento nos conduz ao reconhecimento de que não somos nossos, mas propriedade de Deus. Ele nos comprou. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que possuímos, todos os recursos não são nossos, mas de Deus. Para usarmos segundo a sua vontade, e usarmos de que maneira? Com justiça, manifestando misericórdia e a fé. É assim que a gente deve viver. Precisamos entender que nós somos chamados para uma transformação de entendimento. Viver o reino de Deus não se trata de adaptar, não se trata simplesmente de uma conversão a uma religião, mas de uma transformação de entendimento, de entender a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus e a essa vontade se submeter. No que traduz essa vontade? Na expressão das suas virtudes. Quais são as suas virtudes? Nós precisamos entender. A justiça, a misericórdia, a graça, o amor, a benignidade, que são fruto do Espírito, precisam ser revelados em nossas vidas. Viver o reino de Deus é viver segundo esse fundamento, manifestando a paciência, o amor, manifestando a misericórdia, a graça, a longanimidade, a mansidão. Então, são essas coisas que nós temos que revelar. Mas como? Eu não tenho? Essa é a questão. Quando eu penso no aspecto natural,
Não tenho, sou egoísta, egocêntrico, busco o meu interesse. Meu Deus é o meu ventre. Agora, quando converto, quando eu entrego a minha vida a Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador, porque Deus iluminou o entendimento, e eu me submeto a isso que Ele fala, pela fé, reconhecendo que é uma promessa, é uma palavra dEle, eu conheço a verdadeira vida, sou transformado, feito nova criatura, sou criado à imagem conforme a semelhança com Deus. E tendo esse entendimento e a compreensão de que sou uma nova criatura, que recebi da natureza de Deus, que eu tenho da vida de Deus, que o Espírito Santo fez em nós morada, templo, sua casa, e que Ele derrama de forma abundante em nossa vida do amor, da graça, ou seja, das virtudes de Deus, e que fruto do Espírito é a paciência, o amor, é a longanimidade. Então, como a gente deve viver neste mundo, segundo este fundamento? Não que nós temos, mas que recebemos. Mas o que precisamos fazer é isso que nós precisamos entender. Temos que morrer para nós mesmos. Morrer para o nosso Deus, ou seja, para o nosso ventre, para a busca do nosso interesse. E entender que não se trata de aparência e nem de religião, muito menos de crendices, mas de viver a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, expressando isso. E isso muitas vezes implica em sacrifício, em morrer, em fazermos da nossa vida uma oferta para que o outro possa conhecer o Pai. Por isso a questão é, temos sido próximo das pessoas, temos sido diante deles como Deus, temos agido como Cristo diante dessas pessoas, senão nós precisamos amadurecer. O processo de amadurecimento não é para alcançarmos, mas para expressarmos quem somos. Temos que entender estas coisas. Deus quer nos conduzir à maturidade, ao crescimento, ao entendimento da sua vontade e a viver a sua vontade em justiça, em graça e expressando o amor. Que a gente possa entender essas coisas, que a gente possa compreender esse fundamento do Evangelho e vivermos o reino de Deus, revelando o Pai no mundo. Entendendo que nós temos que ser essa expressão. Não que tem que ser no sentido de alcançar, mas por sermos, por termos sido alcançados, por termos sido transformados, nós vivemos segundo isso. Mas para isso precisamos santificar o procedimento. Santificar o procedimento é rejeitar tudo aquilo que pertence à natureza humana, que são pensamentos religiosos, pensamentos ligados a crendices, que não traduzem a vontade de Deus. Conhecer as Escrituras é que nos conduzirão neste conhecimento, nesse entendimento e na expressão da vontade do Pai. Só assim cresceremos. Só assim amadureceremos, só assim viveremos a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.